Então, pessoal, retornando ali à resolução do exercício, fizemos uma pequena pausa para que todos pudessem ter a planilha para resolver. Então, quem acabou chegando um pouquinho depois, vai conseguir ver aqui na previsão de compras, né, como é que a gente resolveu, tá? Em relação ali à previsão de vendas. A lógica, ela vai ser a mesma lógica adotada, né? O que a gente está verificando, o que a gente está fazendo, né, é de uma forma simplificada um orçamento de caixa, né? Então, eu tenho uma previsão de vendas dessa previsão que era 50, 100, 200, 150 e 100, eu fiz ela, né, conforme aqui, ó, os prazos para recebimentos. E agora o que a gente vai resolver é a previsão de compras. Aqui eu tenho os valores comprados, tá? Os valores são baixos, é só para ser, de uma certa forma, uma forma instrucional, né, para que vocês possam resolver. Então, por isso que o número não é tão quebrado, um valor mais alto, em vez de 35, né, 35.427, parece 35, né, bem tranquilo para que a gente resolva. Então, qual que é a lógica, né? Como é que eu vou fazer essa previsão aqui, né? Ou a programação, né? Eu tenho dos 35 de compras, o que vai acontecer? O que ele está dizendo aqui, né? 10% ela tem que ser pago, né? Do valor total de 35, 10% ele deve ser pago à vista, né? A gente até pela lógica já sabe, 10% de 35 é 3,50, né? 70% vai acontecer em 30 dias. Então ele não vai acontecer no mês de agosto, ele vai acontecer aqui no mês de setembro, né? 70%. E 20% desses 35 vai acontecer em 60 dias. Então, né? 30, 60, vai acontecer em outubro, tá? Ah, se fosse 90, entraria lá em novembro, tá? Então, vou fazer a lógica de como é que eu resolvi. Eu tomei a liberdade de colocar aqui o percentual para ficar mais fácil. Como aqui tem o texto, ele não ia fazer as contas, né? Então, eu fiz assim, ó. Vou fazer assim, né? 35. Desculpa. Ó, 35 vezes 10%. E eu falei para vocês, né, se apertarem o F4, ele já vai bloquear a coluna H, tanto a coluna quanto a linha, né? Então vai ficar o H12 vai estar bloqueado, tá? Agora, então, vou fazer essa cor aqui, ó. Dos 35, 3,5 em 10%, e eu faço ele em escada, né? Então, dos 35, 70% vai ocorrer em 30 dias. Isso vai dar 24,50. E dos 35, 20% vai ocorrer em 60 dias. Tá? Se a gente fizer um somatório entre cada um deles aqui, ó, né? Basta clicar com Ctrl, ele vai fazer o somatório, ó, aparece aqui embaixo, ó, 35. Tá? O que eu posso fazer? Como eu já coloquei aqui, se eu simplesmente fizer assim, ó, ele já fez tudo automático, tá? Mas para a gente resolver, vamos colocar aqui, ó, mais uma vez, ó, 70, 10%, vai dar 7. Usar uma outra cor aqui, alguma sugestão? Depois, 70% em 30 dias, e depois os 20% dos 70, né, em 60 dias. Por que eu faço? Qual que é a lógica aqui, né? Eu vou fazendo ele em escada, porque daí me possibilita já colocar sempre o à vista aqui, fica bem direitinho, ó, fica bem fácil de fazer, né? E até se quiser arrastar, ó, vamos arrastar agora. Já dá para arrastar com... Opa, com bastante facilidade, né? Então, ó, o 140, vou botar aqui cor cinza, ó. Não precisa pintar, tá? Eu só coloquei só para ficar mais fácil de visualizar aqui. Ó, sempre que vocês quiserem consultar, basta apertar F2 e você vê onde é que vem as informações, né? Então, bem legal, ó, a gente já conseguiu fazer o de compras, né?
faço um somatório, tomar cuidado que ele sempre tenta pegar ali o valor total, então só do à vista, né, considerando até o valor de empréstimos. Esse valor ali de empréstimos e de salários, tá? Vocês vão ver que ele tem algumas informações, era da própria planilha, a gente vai deixar igual, vai fazer ele da mesma forma, né? Então eu tenho, ó, apesar no mês de dezembro eu só ter 70 de compras, só que eu tenho valores do mês passado, né, e do outro mês ainda do anterior, do mês de outubro. Então, no final, claro, somando mais salário, somando outros valores, vai dar 152, tá? Isso aqui é só para que a gente faça ou desenvolva, né, a lógica ali para cada um deles. Se vocês forem observar, o que que eu fiz? Eu não botei o sinal, né? Então, assim, eu não botei que o sinal aqui do pagamento seria negativo, tá? Ah, professor, eu quero deixar bonitinho, então eu já boto aqui que o sinal aqui deve ser negativo. Então, né, bota aqui menos B17, por exemplo, ó. Poderia fazer, ó. Vendo, ó? E depois só pede para ele somar. Pode ser. Fica a critério de vocês, tá? Ali para identificar. Ah, eu vou deixar tudo com um sinal positivo aqui. Então, o que, que vai acontecer, ó? O fluxo líquido, né? O fluxo líquido eu tenho recebimento. No mês de agosto eu tenho recebimento de 15 e eu tenho um pagamento de 25. Sobrou 11,50. No PDF vai mencionar que já tinha um saldo inicial de 25. Então consta aqui o 25. O saldo final vai ser o fluxo líquido de caixa mais o que eu tinha de saldo inicial. Beleza? O que, que acontece? Esse fluxo líquido posso arrastar, né? Como assim, professor? É a lógica aqui que a gente está fazendo, que é assim, ó. Né? Eu tenho o valor dos recebimentos menos dos pagamentos. Né? E daí eu simplesmente arrastei todos os meses. O saldo inicial, o que, que vai acontecer? O saldo inicial é o saldo final do mês anterior. Então, o saldo inicial de agosto, ele é o saldo final de... Perdão. O saldo inicial de setembro, ele é o saldo final de agosto. Né? O saldo inicial de outubro, ele vai ser o saldo final de setembro. Se eu arrastar, não vai dar nada, porque eu ainda não tenho essas informações, né? Mas na hora que eu arrastar ele aqui, ó, ele vai me dar todas as respostas, né? Então, o que que ele me disse, ó? Né, se a gente for analisar, ó, esse saldo inicial, esse saldo final vai virar o saldo inicial. Esse aqui, ó, né, virou o saldo inicial. E assim vai. Pintei errado aqui. Vou botar um laranja. O que que aconteceu nesse exemplo aqui? Nesse exemplo aqui, ele não teve nenhuma situação onde ele, né, houvesse uma necessidade de buscar recursos aqui para que o fluxo de caixa dele não ficasse negativo. Né? Apesar de a gente observar, por exemplo, ó, em novembro ele teve um fluxo líquido de caixa de menos 51,50. Só que como ele tinha aquele saldo inicial que ele foi trabalhando ao longo dos meses, né? Como ele tinha um saldo lá, ó, de 56, ele ainda permaneceu positivo, né? E no mês de dezembro ainda fechou com 2. Aqui, esse exercício, ele tem 2 pontos importantes. Um dos pontos, né, é justamente você trabalhar e entender a lógica aqui, né, do fluxo de caixa de uma forma simplificada e de você verificar o seguinte, que apesar de você, né, você tem toda uma variação aqui, mas você consegue fazer um planejamento, ou melhor, da importância, né, das diversas peças do orçamento. Então, assim, num exercício que a princípio é bem simples, mostrei para vocês, né, quem estava desde o comecinho, como é que geralmente aparece em provas de concurso, que é justamente você conseguir dizer, olha, quanto que foi ali, né, o valor das entradas no mês de recebimentos, no mês de outubro, foi 115. Quanto que foi no mês de novembro? 155, né, porque você vai justamente, né, aqui os cálculos, tá? De forma geral, é assim que aparece nas questões quando vão tratar a respeito do orçamento. Mas aqui a gente viu a importância e como cada um desses orçamentos, como eles trabalham todos em conjunto.
Então, para mim desenvolver o meu orçamento de caixa, eu preciso, né, de diversos outros orçamentos, e a gente observou que mesmo tendo uma variação, ou mesmo em alguns momentos eu tendo um fluxo líquido de caixa negativo, mas como eu já tinha positivo de outros meses, eu consegui, né, administrar e melhor gerir, tá? Meu intuito foi, de uma forma simplificada, apresentar para vocês os cálculos, para vocês entenderem a lógica no desenvolvimento do orçamento, verificar a interdependência que existe entre os diversos orçamentos, né? E de uma forma bem legal para a gente trabalhar. O que nós faremos agora? Agora eu vou deixar, né, com que vocês façam o segundo exercício, que ele é muito parecido, é só para ver se realmente vocês fixaram bem o conteúdo. Ele aparece aqui na planilha 4, né, muda os percentuais, para que a gente faça os cálculos. Vou dar um tempo disponível para que vocês façam e depois a gente retorna e vai fazer a resolução ou verificar ali, né? A gente pode verificar os valores, se os valores bateram. Os valores batendo, perfeito, né? Tenho certeza que daí vocês tiveram êxito na resolução do exercício. Tá bom? Vou parar a gravação e vou ficar disponível agora.